A Ti, Senhor, nós rendemos graças, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez. Quantas pessoas ao redor do mundo estão impedidas hoje, Senhor Deus, porque lhes é proibido sair de casa para adorar, por tantas situações, Senhor. E o Senhor nos trouxe até aqui. Deveríamos fazer todo o esforço possível, Senhor, para nunca ficar longe da Tua casa. E muitas vezes é o Senhor que nos arrasta para cá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ama os Teus eleitos. E porque o Senhor não nos permite fazer aquilo que queremos, mas fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Abençoe-nos agora com a Tua palavra. Usa-me, Senhor Deus, apesar dos meus defeitos e limitações, para que este povo ouça não a minha voz, mas a voz do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Todo o trabalho de um pai e de uma mãe é para garantir duas coisas aos seus filhos: que eles se sintam amados e protegidos. Especialmente quando se tem filhos pequenos em casa, você percebe que é da natureza da criança buscar por proteção e amor, afeto. E quando esses dois elementos não estão muito presentes na criação de um filho pequeno, isso vai trazer um problema muito sério pelo período da adolescência e do início da juventude. As crianças precisam se sentir amadas. Elas estão ainda formando ali a personalidade. Então elas precisam ter a segurança de que sempre haverá a comida à mesa, que haverá um lugar resguardado, um refúgio para que eles possam habitar com a família. Eles precisam se sentir protegidos, mas não só protegidos das intempéries do mundo, do que está lá fora, mas também das intempéries da casa. É preciso ter um lar que viva em paz. Os nossos filhos precisam habitar num lugar tranquilo. É óbvio que não é um lugar perfeito. Não existe essa perfeição no mundo. Mas um lugar seguro para os nossos filhos. Em que ele olhe para o pai e para a mãe e perceba um amor entre esse esposo e a esposa. Que o lar não seja uma constante briga e luta por poder e por autoridade. E que haja uma conversão de valores. Esses valores convijam e se convertam. Convijam para que haja uma mesma visão e se convertam para que sejam cada dia mais santos. E quando nós não damos aos nossos filhos proteção e amor, proteção e afeto, segurança e tempo, atenção, eles vão buscar isso em outros lugares. É por isso que a moça, quando chega ali por 14, 15 anos, ela corre atrás de um namorado. Ela só vai atrás de um namorado com 13, 14, 15 anos pelo mundanismo que está na cabeça dela e pela falta de um pai. Pela desatenção de um pai. Quando as mães às vezes ficam receosas, né? Eu carreguei minha filha 9 meses na barriga e ela tem muita afeição pelo pai. É porque isso é natural da mulher. Não é uma criança, especialmente do sexo feminino, que tem esse apego com o pai, porque ela precisa dessa segurança, do afeto do homem. E ela encontra no pai. Na mãe, ela encontra a segurança nos momentos mais difíceis, né? Quando o negócio complica, ela grita mamãe. Então, cada um, em seu próprio aspecto de vida, na sua missão, demonstra afeto e transparece segurança. Crianças que são educadas assim, em um lugar seguro e amoroso, eles criam uma personalidade forte que vai fazer com que eles possam rapidamente, no tempo devido,
transicionar da imaturidade para a maturidade. E vão se tornar homens e mulheres que precisam menos de atenção, que precisam menos de afeto, que precisam menos de estar toda hora se agarrando como namorados. Por quê? Porque há segurança e afeto que já vem da sua própria casa. Então, quando nós percebemos isso, casais que não são casados ainda, que têm uma dependência muito grande, especialmente da moça pelo noivo ou pelo namorado, não ache que isso é amor. Isso é carência. É a carência de um pai com uma figura de homem perfeito. Então, os pais precisam se esforçar para dar segurança e atenção para suas filhas, especialmente, mas também seus filhos, para que eles possam fazer a transição rápida para a maturidade. Porque filhos, homens e mulheres fortes, maduros no tempo devido, o que acontece é o seguinte: eles não precisam mais de tanta afeição e segurança, porque já provaram e sabem que tem, né? Aquele sentimento de autoafirmação não é necessário, de rebeldia. A rebeldia na juventude, ela se dá por falta de segurança e afetividade. Não é uma fase da vida. Isso é o que nos contaram. A verdade é que rebeldia, né, e insegurança, carência, são problemas que vêm da infância e desembocam ali na juventude quando a criança já tem um corpo que é parecido com o de um adulto. Então ele diz: agora eu tenho força para gritar aquilo que eu preciso. E eles vão ser rebeldes aos seus próprios pais, desobedientes, e vão começar a namorar muito cedo. Filhos criados com afeto e com segurança, eles chegam à idade da juventude e eles não só não precisam de afeto e segurança para a formação da personalidade, como eles estão prontos para dar afeto e segurança. E é por isso, um dos motivos, que as pessoas casavam tão cedo, antigamente. Hoje, se demora muito a casar e se namora demais, porque vai precisar resolver esse problema da falta de afeto e de segurança. E tenta se resolver por meio do namoro, o que obviamente é impossível. Mas como as pessoas, em tempos passados, eles eram levados a uma maturidade espiritual, uma maturidade de personalidade muito rápida, eles criavam a capacidade mínima para o casamento. Senso de responsabilidade e senso de necessidade de dar ao outro aquilo que eu tenho. Eu vou conceder ao meu futuro marido o amor que ele precisa. Isso muito cedo. E o marido, o futuro marido, olhava para a moça e dizia: eu vou dar segurança que essa mulher precisa. Então um rapaz saía da sua casa, ia na casa da noiva e dizia ao pai da noiva: pode ficar tranquilo. Eu fui criado pelo meu pai para dar carinho e segurança à sua filha. E eu farei isso. E o pai, que recebeu a designação não de outro homem, mas de Deus, quando Deus o habilitou para ser pai, então ele diz: agora eu posso. Ele vai avaliar o rapaz e vai dizer: eu posso entregar a mão dessa minha irmã e filha, irmã em Cristo e filha, para este homem, irmão em Cristo e filho, que foi criado por outro irmão em Cristo e filho, que deram as condições de proteção e amor para que ele possa dar proteção e amor à minha filha. E ela, por sua vez, criada com proteção e amor, tem condição de dar isso para o seu esposo e para os seus filhos. Quando estes elementos não são construídos dentro de casa, o que nós temos são pessoas fracas, que vão buscar, na formação de uma nova família, o carinho e a segurança que deviam ter sido dados pelos pais. O problema é que teu marido não é teu pai.
O problema é que tua esposa não é tua mãe. Deus sabe tão bem disso, irmãos, que dentre as bênçãos que ele profere por meio de Moisés ao seu povo, ele diz a Benjamim: tu és o meu amado, por quem eu tenho afeição. E ele diz a José: tu vives seguro, tu és próspero. A prosperidade tem essa característica de segurança, estabilidade. Na casa de Deus, há afeto e segurança. Benjamim e José. Então vamos analisar primeiro a bênção que Deus dá a Benjamim. Observe nas palavras de Moisés, verso 12. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. O amado do Senhor. Primeiro, é necessário entender o que quer dizer Benjamim. Sempre que tiver a palavra, ou não sei sempre que eu não avaliei todas as palavras, mas a palavra ben em hebraico é filho. Então, ben, Yad seria mão, e aqui ele fala Benjamim. Então seria a junção da palavra filho, mão e direita. Então é o filho da mão direita. Benjamim é o filho da mão direita. Quem é Benjamim? Benjamim é um dos irmãos de José. Na verdade, o filho mais novo de Jacó. O irmão de José que era amado pelo seu pai. Provavelmente por ser o caçula, o menor, né? Aquele filho já da velhice. Os outros você teve aquele ímpeto todo. O último filho, você está mais experiente, você curte mais o filho, você tem mais tempo para demonstrar carinho por ele. Benjamim tinha essa característica, que é tratado lá em Gênesis. Por favor, abra comigo, Gênesis 42, versos 4 e 38. Gênesis 42. Verso 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Agora o verso 38. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer os meus cabelos brancos com a tristeza à sepultura. Agora, capítulo 44, verso 20. E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então, em Gênesis 42, Jacó está impedindo Benjamim de ir com os seus demais irmãos ao Egito para buscar comida. Os irmãos lembram que uma fome tremenda se abateu. Foram 7 anos de prosperidade profetizados por José, né, a respeito das vacas gordas, e também 7 anos de vacas magras, que seria muita pobreza, muita miséria e fome. Eles estão agora no período dos 7 anos de vacas magras. Nesses 7 anos, acabou a comida lá na terra de Jacó. E ele mandou os seus filhos buscarem comida no Egito. Só que um dos filhos, o caçula, Jacó não permitiu ir. E o nome dele era Benjamim, o filho da mão direita. E ele disse: não, porque esse aqui é o meu... Eu já perdi o outro. Ele tinha uma predileção especial por José. Havia esse amor por José. Não é porque ele fazia distinção, mas o texto fala lá em Gênesis que é porque José era o mais obediente, é o que estava mais próximo do pai, é o que fazia tudo o que o pai queria. Então, de fato, Jacó tinha essa predileção por José. E os seus irmãos haviam levado José, depois do sonho que ele teve, que demonstrava que ele seria superior aos demais, eles venderam José e deram José como morto para Jacó. E aí Jacó disse:
eu já perdi um dos meus filhos prediletos, agora me resta o caçula. Eu não vou perder o caçula. Eu vou protegê-lo. Eu vou cuidar dele. E é interessante que Benjamim depois se torna um homem de guerra. Né? Um homem, se você ler Gênesis 49, nas bênçãos que foram proferidas por Jacó aos seus filhos diretamente, a cena não é tão benéfica para Benjamim assim, porque ele era um homem violento. Ele era um homem que ia para a batalha. Como é que ele adquiriu essa condição de ir para a batalha? Ele foi protegido. Ele foi ensinado pelo pai. Você vai perceber que depois Jacó, inclusive, libera para que ele possa ir e se reencontrar com José. Ou seja, não era super proteção, era uma proteção para um rapaz que ainda era muito jovem, não tinha condição de ir para a batalha. Então, ele protege quando é o tempo. Você percebe que hoje não é assim. Os homens que pautam a pedagogia moderna, eles dizem que nós devemos lançar os nossos filhos para a batalha. Crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, elas são imersas em vários tipos de pensamentos, ideologias. E ele diz, não, tem que deixar a criança ter contato com tudo. Não pode criar o filho numa bolha. E o que eu fico surpreso é que existem muitos crentes que eles repetem essa tolice. Porque é fato que nós não vamos criar o nosso filho numa bolha quando eles tiverem 14, 15, 16 anos. Ou pelo menos é uma bolha menor. Mas 2, 3, 4, 5 anos, ele não tem condição. Você não bota uma criança para uma guerra. Você bota homens. Você coloca os homens para irem para a guerra. Homens formados, não crianças. Então, Benjamim não foi diretamente. O pai dele disse, não, agora é hora de protegê-lo. Depois, quando houve a necessidade imediata, estava entre a vida e a morte, então agora ele vai. Primeiro eu protejo, depois eu o lanço contra o mundo. Não abrace essa conversa de que você tem que colocar os seus filhos para lidar com as pessoas do mundo. Sabe por quê? Porque seu filho vai ser devorado pelo mundo. É isso que vai acontecer. Então, quando ele é pequeno, o que você vai apresentar a ele é tudo que é bom. As coisas de Deus, que Deus fala que são boas. Os melhores amigos. Os melhores lugares. As melhores companhias, as melhores conversas. Tudo que é bom. Você vai apresentar tudo a ele que é belo, o que remete à beleza de Deus, à santidade de Deus. Você não vai ensiná-lo pelo caminho da mentira, você ensina a verdade. Você ensina os seus filhos a andar na verdade. E aí, ao passar do tempo, quando beleza, bondade e verdade estão muito enraizadas na mente dele, inevitavelmente, eles vão começar a perceber que existem coisas ruins na terra. Eles estão vivendo num lugar, numa comunidade, onde as pessoas são trabalhadoras, são honestas, mas respeitam o dia do Senhor. E eles vão passando pela cidade e veem no dia do Senhor, na hora que eles estão indo para a igreja, eles olham e veem as pessoas passando de bicicleta, outros indo para a praia, outros indo para o clube. E aí, naturalmente, eles olham e se espantam com o absurdo. E eles vão dizer, como é que pode um negócio desse? Eles ficam aterrorizados. Então, você não vai pegar seu filho e tirar ele do culto para ele ver o que é que os ímpios fazem. Você vai ensiná-los, enraizá-los nas coisas belas, boas, verdadeiras, que Deus nos ensina, para que eles se espantem com o erro. Se você põe o seu filho no meio de um lugar onde toda essa diversidade maligna é posta, ninguém respeita o dia do Senhor, as crianças lá já chamam palavrão, a libertinagem por todo lugar, não existe ordem. Você acha que ele... Aí, escutei um tempo desse
uma mãe dizendo assim, mas nossos filhos não deveriam ser sal e luz para o mundo? Não é o que a Bíblia diz? Não, minha filha. A Bíblia não diz das crianças essas coisas, diz isso dos adultos. Pega teu filho pequeno e joga lá no mundo, o que vai acontecer é que o mundo vai devorá-lo. Então, primeiro você protege, depois você solta. Você vai inundar a mente dos seus filhos. Alguns lugares a gente não vai levá-lo. Eles não podem. Lugares onde a nossa própria família frequenta. E aqui eu me refiro não à família pai, mãe e filhos, mas à família no sentido mais aberto, mais largo. Dificilmente alguém tem aqui uma família completamente cristã. E quando existem reuniões familiares, onde esses familiares ímpios se reúnem para conversar coisas que não se deve falar, para ouvir músicas que nenhum ser humano deveria ouvir, para se prostituir, para qualquer coisa desse tipo. Meus filhos não vão. Eu também não irei. Porque eu devo guardá-los para tudo que é verdadeiro, bom e belo. E aí eles vão perceber o erro. Interessante, né? Mais uma vez, só citando um último exemplo. As crianças, nossas crianças, elas estão inundadas num ambiente aqui muito saudável para eles. Eles olham para as mulheres, eles veem mulheres elegantes e bem vestidas com modéstia. Isso vai sendo internalizado. Então, no dia que uma mocinha, uma menina dessa vê uma mulher seminua, ela diz, o que é isso, mamãe? E a mãe vai poder ter a oportunidade de dizer, está vendo? Isso não é o padrão, minha filha, isso não é assim. Você se lembra de fulana lá da igreja? Se lembra de Dona Maria? Se lembra de seu João? Se lembra? Como é que eles andam? Não, eles não andam assim, não. Pois é, aquele ali é o povo de Deus. Esses aqui são os ímpios. Como se vestem, como andam, o que falam. Por acidente. Porque nós vivemos nesse mundo. Não que eu vou pegar meu filho e jogar lá. São coisas completamente diferentes. Então, filho da mão direita, com quem se tem afeto, com quem realmente se ama, é protegido. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Essa expressão, preste muito bem atenção. Ele é o amado de Deus que habita com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Ele vai fechando o cerco aqui. Quem é esse homem? Ele está coberto, seguro e habita com Deus. Não por coincidência, o templo do Senhor, no Monte Moriá, foi construído justamente nas terras de Benjamim. E ele fala nos ombros, porque se você pensar num vale, numa sequência de montanhas, você tem uma montanha do lado da outra, olhar de determinada perspectiva, como se fossem dois ombros. E no topo, você tem ali o templo. Então, a cabeça e os dois ombros. A cabeça é Cristo. E os ombros, onde estava a terra de Benjamim, o povo que tem um cabeça. O templo era onde o sacrifício era feito. Cristo era todos os dias anunciado ali. E Benjamim vivia no meio dessa proteção, com a igreja de Cristo no centro. Observe que quem tem uma igreja por perto tem um grande benefício do Senhor. Quem tem a igreja do Senhor por perto tem um grande privilégio de Deus. A região, o bairro onde se localiza a igreja é uma região abençoada. Os nossos vizinhos são abençoados. Este lugar, irmãos, quando nós viemos para cá em 2016, houve uma pequena disputa entre duas, entre aspas, empresas, para poder locar esse espaço. A primeira
era um prostíbulo. A segunda era a igreja do Senhor. O prostíbulo tinha condição de pagar o dobro do que nós propomos. Mas a proprietária disse: eu prefiro alugar para a igreja. Que benefício, que bênção essa mulher recebeu. A propriedade dela abriga a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom, irmãos, que nós estamos ganhando dos ímpios. Eles dão o dobro, os proprietários preferem a metade. Porque é melhor a metade com a igreja do que o dobro para um prostíbulo. Mas quantos lugares ao redor do mundo perderam seus espaços de adoração para virarem espaços de prostituição? Como esse lugar que poderia estar apodrecido agora? Como esse lugar deveria estar sendo servido nesta manhã, num domingo de manhã de sol, com toda a estrutura que esse lugar tem. E passeando por aqui, homens e mulheres prostitutas. E nesse lugar se reúne o povo de Deus, o povo santo que vai morar no céu. Porque a igreja, irmãos, ela avança, ela não perde, ela mantém-se firme. E a questão não é ter poder econômico, simplesmente, é ter o poder de Deus ao nosso favor, a segurança do Senhor. Eu me lembro que quando levamos a proposta dessa igreja para a igreja onde eu era presbítero, é um dos pontos que, e eu entendo que isso é sempre necessário ser feito, avaliar pontos positivos e negativos de um projeto é necessidade. Os presbíteros disseram que eu deveria repensar o local, porque algumas outras igrejas presbiterianas já tinham começado um trabalho no Alto Branco e esse trabalho foi frustrado. Se você perceber, é uma região com pouquíssimas igrejas. Temos aqui a igreja metodista. Lá do outro lado do bairro temos a igreja Assembleia de Deus e uma seita na Manuel Tavares chamada Igreja Nacional. Então são duas igrejas e uma seita. Se tiver mais uma ou outra igreja, muito pouco. Me lembro agora o Brasil para Cristo, lá no finzinho, já perto de outro bairro. Uma região enorme, tem duas igrejas. Agora tem três. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o povo do Alto Branco, ele é comparado, em certa medida, a Benjamim. Onde há uma igreja por perto, irmãos, há a bênção e a segurança de Deus. Porque esses homens e mulheres que moram por aqui, eles têm a oportunidade de receber a segurança de Deus por meio da sua palavra, o anúncio do amor de Deus em Cristo Jesus, todos os domingos. Se eles não vêm, é outra coisa. Mas há uma bênção permanente aqui nesse lugar, enquanto a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estiver presente. O magistrado civil, nossa prefeitura, deveria ter mais cuidado com a nossa igreja. Uma igreja que abençoa o bairro. Não só no anúncio do evangelho, mas no tratamento de tantas outras causas que esta igreja faz por meio do trabalho diaconal. Foi uma luta de anos que nós travamos aqui para termos aquilo que temos por lei, que é a imunidade do IPTU. Já que a igreja gera tanto valor para a sociedade, o custo efetivo social das pessoas que frequentam a igreja é baixíssimo. Os irmãos não vivem se acidentando porque estão bêbados, ocupando um leito de hospital. Os irmãos não vivem precisando de assistência de saúde porque vivem uma vida desregrada. Não vivem demandando polícia por briga dentro de casa. Quantas são as vantagens? Inúmeras. E foi uma luta para conseguir a imunidade. Conseguimos agora há cerca de 2 meses. 1 mês, aliás, foi em setembro.
Tivemos que pagar IPTU esse tempo inteiro. Caríssimo. Imagina uma propriedade como essa, você pagar o IPTU. Não reconhecem o nosso valor. A rua que nós passamos, irmãos. Lama, buraco, poeira. Ninguém faz nada. Se fosse um grande restaurante da cidade, muito provavelmente estaria já asfaltado. Se fosse um clube, talvez se fosse até o prostíbulo. Mas a igreja do Senhor, não. Não é por falta de pedir, desde os mandatos anteriores, nós mandamos ofício, falamos com um, falamos com outro, falamos até com o prefeito. A igreja abençoa o lugar. Quem está perto da igreja é abençoado. Mas isso também fala muito sobre nós, irmãos. Será que realmente nós, por termos uma igreja por perto, estamos perto do Senhor? Porque não é a bênção geográfica, é a bênção espiritual. A bênção geográfica de ter uma igreja por perto é de fato um privilégio. Nós temos irmãos aqui que moram em outras cidades. E eles viajam para cá de manhã e à noite. Porque vale a pena fazer isso. Mas quando estamos por perto, damos o valor correto para a igreja? O que é que nós fazemos, irmãos? Qualquer coisa é um esforço. Qualquer nariz que está escorrendo é motivo de não vir para a igreja. Uma pequena dor de cabeça. Mas na segunda-feira, pode ter a dor de cabeça que for, a gripe que for, você pega, levanta-se cedo, toma um banho e vai-se embora trabalhar. Porque você não sabe a bênção que é, de fato, ter uma igreja por perto. É segurança para o povo de Deus. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Deus morará com ele. Essa é a bênção. E sabe o que é o melhor? Isso se concretizou em Cristo Jesus, que é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele concretizou a bênção de Benjamim, o pai concretizou em Cristo. Porque ele foi, como nós vamos ver hoje à noite, em João capítulo 14, mas ele mandou o Consolador. Então nós continuamos habitando no meio do Senhor. E o Senhor habita conosco. Nós somos o monte do Senhor. E no meio do monte está o cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi sacrificado pelo seu povo. Perto está o Senhor. Isso fala também a respeito das nossas angústias, irmãos. Todas as vezes que o povo de Deus está só, pensa que está só, eu posso me lembrar, o Senhor está comigo. O Senhor habita no nosso meio. Cristo está no nosso meio. O Espírito de Cristo habita em nós. Então eu vou falar com Ele, Ele vai me ouvir. Perto está o Senhor. Ele te cobrirá. Você se sente inseguro? Você é o amado do Senhor. Você é o filho da mão direita. Cristo é o filho por excelência. Você é um filho de Deus. É um amado de Deus. Essa é a bênção que Deus deu a Benjamim. Segurança, amor. Agora ele vai dar proteção a José. Observe no verso 13. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. Bendita do Senhor seja a tua terra. José é a bênção mais extensa de todas.
É a maior de todas. E ela tem até a estrutura é diferente. Se você olhar direitinho, isso aqui é uma estrutura de poesia. Algumas Bíblias, elas até fazem essa distinção. Quando você chega aqui nesse texto, ela passa a utilizar a estrutura de um salmo, que é a poesia. Ele vai falar sobre José, ele deixa a narrativa de lado e passa para usar uma poesia. E por quê? Há uma expressão que se repete muitas vezes aqui: o mais excelente, o mais excelente. Então, se você vai falar sobre coisas mais excelentes, você deixa de lado a narrativa e usa a poesia. Por que se faz assim, irmãos? Porque o mais excelente, é tão glorioso, que não pode ser tratado com frieza. E a narrativa, ela tem a característica de ser uma descrição mais fria. Aqui você tem o uso de imagens, paralelismos, métrica. Então, a beleza da construção literária imita a beleza do ato divino, já que a linguagem é a expressão da realidade. Então, ele passa a usar uma poesia para descrever o que Deus fez por José. Ele usa uma poesia para falar de Cristo, porque José é um tipo de Cristo. O que Deus fez por José, ele fez para apontar para Cristo. Quando a família estava morrendo de fome, José deu pão. Cristo é o pão da vida. Eles estavam condenados à morte, José os trouxe à vida. Eles eram humilhados, José, como príncipe, os exaltou. Então eles tiveram tudo em José. Nós temos tudo em Cristo. Isso podia ser dito numa história, como foi lá em Gênesis. Mas quando é retomada a história para a bênção, veja, a descrição precisava ser em narrativa. Porque é a descrição do fato histórico. Mas a memória que diz respeito à obra redentiva já não é mais em narrativa, mas em poesia. Ele não vai contar a história de novo. Ele tem pouco tempo para falar. E se existe uma fórmula, um gênero para se falar muito com poucas palavras, é a poesia. E ele começa dizendo: bendita do Senhor seja a tua terra, o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo. Percebe o uso de imagens? O que é que ele está falando aqui? É uma oração, bendita seja, é uma petição que Moisés faz à tribo de José, que na verdade é uma tribo que vai ser dividida no último versículo do texto, vocês vão ver, verso 17, em Efraim e Manassés, filhos de José. Então não existe a tribo de José, existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que tomam o lugar, quando eles entram na terra da promessa. Levi não tem terra, então é uma tribo à parte. E aí, para fechar o número, meia tribo de Manassés, meia tribo de Benjamim, de Efraim, que dizem respeito à tribo que descende de José. Então, seja bendita essa tribo, esta herança seja bendita. Por quê? Por meio da sua prosperidade. A prosperidade que Deus deu a José. Os irmãos devem lembrar, os filhos de Jacó, irmãos de José, tentaram fazer dele um escravo. Venderam ele, que é o primeiro elemento da escravatura, ser posse de alguém. Ele foi morar no Egito. Ele foi para a casa de Potifar. Então ele está na casa do pai de maneira gloriosa. Ele desce para o buraco onde os irmãos colocam. Desce para o Egito geograficamente. Desce para a prisão depois da casa de Potifar. E de lá ele sobe para ser príncipe. Cristo estava na glória, desceu para habitar na terra,
desceu para a sepultura e subiu para ser o Rei da Glória, no Salmo 24. Então, é um paralelo perfeito. E a prosperidade vem por ele, a vida vem por ele. Então, as estações, veja, o mais excelente dos céus com o orvalho, com o abismo que jaz abaixo. Ou seja, o que cai do céu, o orvalho que cai do céu para alimentar e irrigar aquela plantação. O que desce do céu, providência do Senhor. Mas não só isso, o que jaz no abismo. Ele está falando dos rios que correm debaixo dos nossos pés. No Nordeste é muito comum. A gente está sem água, a água está muito cara. A gente cava um poço, tem um rio embaixo dos nossos pés. Quando não desce do céu, vem da terra. A bênção de Deus vem de todos os lugares para o seu povo. Quando você pensa assim, eu vou morrer, eu vou passar necessidade, quando não desce do céu, que é a forma ordinária, Deus faz brotar da terra. Não falta, meu irmão. Não falta nada para o povo de Deus. Nunca vi um justo mendigar o pão. Quantos de vocês já passaram por situações assim? Você tem aquele valor certo. Você faz suas contas com ele. E você coloca toda a tua segurança nele. Aí de uma hora para outra você perde seu negócio, você perde seu emprego. Você diz, e agora? Brota até dos abismos, mas não falta para o povo de Deus. É uma bênção que Deus coloca sobre o seu povo. Verso 14, com os mais excelentes de frutos do sol e com o mais excelente das produções das luas. Deus governa os astros, irmãos. Porque o orvalho que molhou a terra precisa do sol para ganhar vida. Existem plantas, irmãos. Se você, por exemplo, tem grama em casa, grama, ela precisa de muita água. Muita água, mas também de muito sol. Se você pega a grama e encharca de água sem sol, ela morre. Se só tem sol e não tem água, ela morre também. Pois o Senhor governa o sol e a lua, as estações do ano, para que nada falte ao seu povo. Nós não nos damos conta disso, irmãos. A gente não para pensar nisso. Mas no momento que você senta à mesa, no momento que você está ali, com o seu café da manhã, com o seu almoço, com o seu jantar, tanta coisa aconteceu. Quantas coisas foram necessárias para que aquilo ali tivesse na sua mesa? O homem do campo teve que se levantar cedo e plantar. Plantou no tempo certo e esperou. Aí veio a chuva, ou a irrigação, que também é providência do Senhor. A planta cresceu, deu fruto, esse fruto foi retirado. Uma outra pessoa teve interesse, comprou, distribuiu, chegou até o supermercado ou à feira, você teve condição de trabalhar, receber o seu salário ou o lucro da sua venda, ir lá, comprar, trazer para casa, preparar, ter gás, ter elementos dentro de casa, ferramentas dentro de casa para produzir aquele alimento e chegou na tua mesa. Milhares de pessoas tocaram, né, no sentido figurado, naquela comida para chegar até você. Céus, lua, mar, tudo é governado pelo Senhor para que a providência chegue na tua mesa. E nada falta. Ele diz ainda, verso 15, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. Os montes antigos, você vê um monte, não é lugar muito fácil de você produzir. Mas o monte aqui, ele era possível que você plantasse nele, e ele era inabalável, ele era fixo.
amor e proteção. Deus nos protege, irmãos, governando todas as coisas e estabilizando essas coisas. A nossa vida não tem estabilidade. Estabilidade é um engano. Mas o Senhor, com o seu governo, nos faz ter um coração estável. A questão não é ter uma vida estável. A questão é ter um coração estável. O nosso problema, irmãos, e é em especial um problema da nossa nação, é querer estabilizar a vida. E emprego estável. Família estável. Tudo a gente quer estabilizar. É impossível. O que precisa, de fato, estar estabilizado é o nosso coração. Como os montes não saem do lugar, o nosso coração não pode sair do lugar, porque ainda que o fruto da videira minta, ainda que não dê um fruto no vale, na plantação, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Isso é um coração estável que Abacuque diz. Não uma vida estável, um coração estável, para que nas instabilidades da vida você permaneça tranquilo. Essa é a bênção que Deus nos dá. O amor e a proteção para assegurar um coração tranquilo. A última parte da bênção de José, ele diz ainda no verso 16: e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Mais uma vez a expressão mais excelente, né? E aqui ele já usou o sol e a lua, ele já usou os montes, o orvalho, o abismo, todas as imagens da poesia. E agora ele começa a falar da benevolência que habitava na sarça. O que é isso? A sarça ardente foi o lugar onde Deus falou pela primeira vez a Moisés. E aqui é o final da vida de Moisés. É o final da vida dele. E ele lembra o Deus que habita na sarça. Isso diz respeito à aliança. O Deus da aliança, o Deus que falou na sarça, esse Senhor que está abençoando Moisés, venha sobre a cabeça de Moisés e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado. Ele foi separado dos seus irmãos. Claramente ele está falando aqui sobre autoridade, a cabeça de José. E ele está se referindo ao Deus da aliança. Ou seja, o que deu autoridade a José foi o próprio Deus. Toda autoridade descende de Deus. Só que ele foi separado por Deus. Qual é a analogia que está sendo feita aqui? É a analogia com os seus irmãos. José, quando ouviu pela primeira vez o sonho que o Senhor deu, ele disse: eu serei separado de vocês, eu serei superior a vocês. Então os irmãos de José disseram: você não será assim, você será separado para a escravidão. E aquele que foi separado para ser escravo pelos seus irmãos, acabou sendo separado para ser príncipe. O que deveria ser escravo foi feito príncipe. Nosso Senhor Jesus Cristo é definido pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Ele que habitava em glória, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se fez servo, ele se fez escravo, ele se fez homem, morreu na cruz do Calvário, e em vez de ser reputado como escravo, ele foi feito príncipe do Senhor. Os que
são humilhados na terra são exaltados no céu. Os que se exaltam na terra serão humilhados no céu. Essa é a lógica da nossa fé, irmãos. Quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. Então, quando tratamos das pessoas que amamos, nossos filhos, nossos esposos que estão em posição de inferioridade, no sentido de organização social, nós devemos nos lembrar que se exaltarmos demais os nossos filhos, vão se tornar, na idade adulta, homens e mulheres soberbos, que vão ser humilhados por Deus. Mas se ensiná-los, se nós ensinarmos a serem humildes, serão, de fato, exaltados por Deus. Amor e proteção. Ele diz no final: ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Ele tem a glória do primogênito do seu touro e dos seus chifres. Agora ele é retratado como um touro selvagem. Ele é um boi selvagem, solto. Ninguém segura. José era um homem pacato, tranquilo. Humilde. Deus fez dele um governador. Esse governador era um governador firme, poderoso, e colocou todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ninguém se levantou contra José quando ele foi elevado a ser príncipe. Ninguém se levanta com Cristo agora, quando ele está exaltado. Quem é o louco que vai se levantar contra Cristo? Sendo ele exaltado do Senhor. Ele é como boi selvagem. E aquela imagem, irmão, de ovelha, se foi, viu? Ela serve ainda para alguns poucos aspectos, mas, via de regra, se foi. A ovelha muda já foi para o matadouro. Já cumpriu a sua parte. Cristo voltará como boi selvagem para acabar com seus inimigos. A questão é, quem ele usa para exterminar os seus inimigos? Ele nos usa, irmãos. Deixa eu encerrar falando sobre isso aqui a respeito da igreja. Nós somos os amados de Deus. Somos os eleitos de Deus. O filho da mão direita é Cristo. Nós, em Cristo, somos filhos de Deus. Nós somos protegidos. Cristo é o refúgio de Deus. Porque não há inimigo pior do que Deus. E só há um lugar para você se ver livre desse inimigo. É nele mesmo. Cristo é o pior inimigo, o melhor dos amigos. E você só se livra da inimizade com Deus nele próprio. Quando tudo isso é realidade na tua vida, quando tudo isso já se realizou, você é um amado, escolhido, eleito, é servo de Deus, você precisa entender que faz parte de uma igreja que é como um boi selvagem. Paremos de ser ovelhinhas para o mundo, irmãos. Nós devemos ter a imagem da ovelha diante do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é meu pastor. Mas no mesmo Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, portanto eu sou ovelha, diz também que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Diz também que esse Senhor está com um cajado na mão para espantar o urso e o leão. Então, nesse momento, você não pode ser ovelha.
O mundo jaz no maligno. O mundo não brinca de ser inimigo da igreja. Os nossos inimigos não são ovelhinhas, não é uma ovelhinha brigando com outra ovelhinha. É um lobo querendo acabar com as ovelhas. Deixe de ser bobo. Não pense dessa maneira. Não haja como ovelhinha, senão diante do Senhor. Porque senão os nossos inimigos vão passar por cima da igreja. E nós vamos ser responsabilizados. Porque Deus nos deu poder para isso. Quem vai impedir a igreja, irmãos? Quem vai parar a igreja? Você está com medo da eleição do dia 30? Obviamente a gente fica receoso. E obviamente nós vamos lutar e orar para que os nossos princípios e valores sejam respeitados. Não vamos votar numa pessoa que diz que vai perseguir os pastores da igreja, que chama pastor de igreja de farofeiro. Não vamos fazer isso. Mas nós não estamos no controle da situação. É possível que sejamos governados por um ladrão cachaceiro. Mas nem ele pode contra um boi selvagem. A igreja vai se levantar como um boi selvagem e vai passar por cima de tudo e de todos, para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Agora, se nós baixarmos a cabeça como ovelhinhas, o lobo vem levar. Precisamos passar da fase da infantilidade espiritual, onde precisamos sempre de carinho e proteção. Nós já temos, já nos foi dado em Cristo Jesus, ponto final. Agora a gente vai avançar. Agora nós temos personalidade espiritual forte para avançar. Nós é que vamos dar carinho e afeto e proteção para os nossos filhos. Porque a igreja é como um boi selvagem e ninguém segura a igreja do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nós damos graças a Ti, ó Pai, que no domingo como este, Senhor, onde o Teu povo se angustia pela situação da nossa nação, nós temos a alegria e o privilégio de sermos mais uma vez exercitados na nossa fé, para que saibamos que somos amados e protegidos pelo Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, coragem, espírito de bravura, compromisso, responsabilidade com as coisas do Senhor. Habilita as nossas mãos para a batalha, para que este boi selvagem possa, em nome do Senhor, passar por cima de todos os teus inimigos. Em Cristo nós oramos. Amém.